Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis no vosso pecado, porque se não acreditais que eu sou, morrereis no vosso pecado. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito, e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me enviou, não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeira leitura, retirada do livro de Números, capítulo 21, começa assim: Então partiram do Monte Or pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, contornando a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e queixou-se de Deus e Moisés: Porque nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão nem água e estamos enojados deste pão miserável. Eles saem do Monte Or, foi o lugar onde Arão foi sepultado e passou a sua veste sacerdotal para Eleazar. Então o povo já estava sofrendo a perda de Arão e agora estavam dando voltas no deserto. Essa descrição geográfica significa que eles foram impedidos de passar por Edom, que existia uma inimizade entre Israel e Edom. Lembrando que sempre que você ouvir a palavra Edom e Edonitas, nós estamos falando do povo que descende de Esaú, que era irmão de Jacó. Então existia uma inimizade entre os irmãos e, consequentemente, uma inimizade entre os povos. Por isso os edonitas não permitiram que eles passassem por Edom. Eles precisavam dar a volta e estavam retornando para o Mar Vermelho, de onde eles tinham saído. O fato deles estarem dando voltas no deserto fez com que eles se rebelassem. E aí está o primeiro pecado: rebelar-se contra o caminho de Deus. O povo ficou impaciente, nós vimos aqui no versículo 4 do capítulo 21 de Números. O povo ficou impaciente no caminho. Provérbios capítulo 14, versículo 12, vai dizer: há um caminho que para o homem parece direito, mas o seu fim é o caminho da morte. Porque o homem nega o caminho que Deus preparou para a sua santificação. Eles estavam percorrendo o caminho que Deus preparou para a santificação, caminho que o Senhor tem para cada um de nós, que temos cada um a sua história, cada um o seu caminho, cada um precisa passar pela sua purificação para entrar de fato na terra prometida. O pecado de se revoltar contra o caminho, contra a condução de Deus. Você sabe que quando
Jesus morreu e começou a desenvolver a igreja, eles não eram chamados de cristãos, eram chamados de seguidor do caminho, os seguidores do caminho. Existem várias descrições antigas dizendo os seguidores do caminho. O caminho que é Jesus, Ele é o caminho. Revoltar-se contra o caminho é um dos grandes pecados. Se rebelaram contra a forma que Deus os alimentava. Estamos enojados deste pão miserável. Enojado significa na Bíblia detestável. Odiamos o maná, odiamos o alimento que Deus nos dá. Hoje, o mundo, que Jesus diz no Evangelho, no qual ele não fazer parte, eu não sou deste mundo. Este é o mundo que nega o caminho de Deus e é o mundo que nega o alimento que Deus nos dá, a Eucaristia. João capítulo 6, versículo 32, em verdade vos digo, não foi Moisés, mas o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão do céu, o pão de Deus, é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Não queremos o caminho, não queremos o alimento. Nós queremos fazer o nosso caminho do nosso jeito, e fora do caminho de Deus não tem vida. Qual a consequência? O homem é consumido pelo veneno da revolta, é consumido pelo veneno da rebeldia, e por isso a serpente, a praga no deserto. Não existe vida fora do caminho de Deus, e o salário do pecado é a morte. O remédio, o Salvador, a serpente significa o pecado, é o símbolo do pecado. O bronze simboliza o julgamento e o poste, a maldição. No livro de São João do Apocalipse, vai dizer que quando Jesus Cristo volta para nos julgar, ele volta e aparece a imagem dele com os pés de bronze, porque o bronze na Sagrada Escritura é o símbolo do julgamento. Somos julgados pelo nosso pecado. Ao olhar para a serpente, que é símbolo do pecado, nós vemos o nosso pecado, mas ao mesmo tempo vemos o Cristo que no julgamento assume os nossos pecados. Ele se faz, mesmo sem ter conhecido o pecado, ele se faz pecado por amor a nós. Por isso agora ele é o remédio. Quem olhar para ele, quando nós olharmos para Cristo, olhando as marcas do corpo dele, olhando o sangue que jorra do corpo dele, nós devemos ver o nosso pecado que está impresso na carne dele, para que, vendo o nosso pecado impresso na carne dele, nós nos arrependamos. Ele é a nossa cura, ele é a nossa salvação. Portanto, é interessante que desde a antiguidade a serpente sempre foi associada à medicina, porque o veneno dela tem propriedades medicinais. O símbolo da medicina é uma serpente enrolada no poste, porque Jesus, ele se faz pecado, ele se faz maldição, para com o seu sangue nos dar o antídoto da nossa cura. Através do arrependimento ele nos salva. Portanto, que nós, olhando para essa imagem de Jesus que se faz maldição e pecado por amor a nós, gere no nosso coração um profundo arrependimento, um profundo amor a Deus, um amor que não nos permite rebelar-se contra Deus, rebelar-se contra o caminho de Deus. Qual seja o caminho que você está percorrendo, não se rebele contra Deus neste caminho, porque é este caminho que te fará entrar na terra prometida, não é outro, não é o caminho do vizinho, não é o caminho de ninguém. Não se compare com outras pessoas, porque o outro é assim, porque o outro é assado. Este é o meu caminho, é o seu caminho, e é o caminho que nos levará à terra prometida.
Não queira preencher a sua fome com outros alimentos deste mundo, que não seja o próprio Cristo a nos alimentar. Porque quem comer o pão deste mundo vai morrer, mas quem comer o pão que eu darei terá a vida eterna. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.